Olá, gente, tudo bom? Chegamos na nossa competência 4. Dessa vez a gente vai se debruçar e entender melhor sobre quais são os organismos nacionais e estaduais que estão à disposição dos exportadores e importadores, seja para liberar uma operação de comércio internacional ou seja para apoiar esse tipo de procedimento. É interessante, é bacana, vale a pena vocês se dedicarem sobre esse assunto, porque ele vai ter uma aplicabilidade muito boa para o desenvolvimento dos negócios que certamente vocês se envolverão, ainda que não tão diretamente assim, por serem de logística, mas é interessante dar uma diferenciação para vocês, saber o que está aí à disposição das suas empresas na hora de fazer esse jogo de negociação internacional. Então a nossa meta fica estabelecida assim: nós vamos trabalhar, compreender melhor quais são os órgãos com atuação no comércio exterior em nível nacional, e aí entendam automaticamente que são os órgãos que são relacionados ao governo federal, e a gente vai ver também quais são os órgãos apoiadores na esfera estadual que estão à nossa disposição aí para nos ajudar a fazer os procedimentos de importação e exportação. Esse é o nosso trato, então, para a gente estudar hoje. Para a gente começar, é interessante que a gente saiba que aqueles órgãos que eu falei ainda há pouco, que são relacionados ao governo federal, eles são distribuídos de acordo com as funções que eles têm. Por exemplo, a Câmara de Comércio Exterior, ela é aquele órgão que a gente diz que é um órgão formulador de política. Então, é um órgão que, na esfera governamental, é ele que propõe as regras de comércio exterior do Brasil. Nós também temos a Câmara de Política Econômica, que também seria um braço do governo federal que formula, que cria as políticas, as regras, as diretrizes. A gente também pode falar que existem outros órgãos que têm funções diferenciadas, que são, por exemplo, os órgãos que vão mais para a linha de frente, para o campo, por assim dizer, que são os órgãos que, por exemplo, operacionalizam. Então, enquanto os formuladores, eles criam a política, esses órgãos dos quais a gente vai falar agora, eles fazem a coisa acontecer, põem a máquina para girar. Como, por exemplo, a Secretaria de Comércio Exterior, que é uma unidade do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é um contato interessantíssimo, e tem muitas ferramentas para ajudar os exportadores brasileiros. Um outro órgão que a gente pode colocar aí, sinalizar e destacar, seria a Secretaria da Receita Federal. É impossível você fazer uma operação de importação ou de exportação sem que a Receita Federal, ela tenha passado, ela tenha vistado e aprovado aquele tipo de procedimento ali. Então, ela vai lhe acompanhar do começo ao fim. É um outro órgão também que é importante que você saiba do poder de interferência que ele tem no trabalho que vai ser feito pela sua empresa. O Banco Central também é um órgão nessa categoria aí que a gente chama dos órgãos operacionais, gerenciais ou reguladores. Da mesma forma, o pagamento dessas negociações internacionais, ele vai se dar em moeda estrangeira. E essas operações cambiais, que vai ser alvo de disciplinas posteriores de vocês, as operações cambiais, elas precisam necessariamente passar pelo crivo do Banco Central. Então, você não compra dólar, e você não vende real, se o Banco Central não estiver ali atento e acompanhando aquele tipo de procedimento. Então, são órgãos que, no dia a dia, eles vão fazer parte das suas rotinas. Se preparem para lidar com eles. A gente também pode falar daqueles órgãos que defendem os interesses nacionais. Por exemplo, se houver uma disputa, exagerando aí, entre a empresa onde você trabalha e algum tipo de empresa no outro continente, importadores e exportadores brigando aí, algum tipo de erro, de problema que deu na operação de vocês, e aí vocês não vão, se chegar nesse nível, que precise recorrer aos organismos internacionais de defesa, não vai ser mais a sua empresa e a empresa do outro lado, vai ser o governo brasileiro, o Estado brasileiro, representando a sua empresa, os seus interesses e os interesses nacionais, em discussão com o governo daquele outro país, onde estava lá o nosso importador ou o nosso exportador. Então, a gente tem como exemplo de destaque, por exemplo, aí nessa categoria de órgãos defensores, o Ministério das Relações Exteriores. Já a gente vai ver um site bem bacana que o Ministério coloca à disposição das empresas que pretendem fazer negócios internacionais, que pode ser uma boa dica para você depois se aventurar, ficar lá navegando. Tem um material muito farto, muito vasto, rico e gratuito, que pode ser útil para vocês.
E também tem os órgãos, né, que a gente coloca na categoria de apoiadores, que são aqueles, vamos dizer assim, que estão à disposição nossa para facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, o Banco do Brasil, os Correios, né? Eu quero exportar, mas meu volume de exportação ainda é pequenininho, né? Eu sou, por exemplo, um artesão e eu consegui uma ponte num país vizinho. Então, como é que eu vou mandar minha carga? É tão pouquinho, né? Aquilo é um tamanho tão reduzido. Correios, está à disposição de você, né? Tem o Exporta Fácil, que é um mecanismo de apoio à exportação, especialmente dos pequenos, né? Dos pequenos produtores. O Banco do Brasil, através do financiamento, né? Eu preciso financiar a minha produção com vistas a exportar para alguém, então eu não tenho como fazer isso com capital próprio. Eu posso recorrer às linhas do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do BNDES. Então são todos bancos relacionados ao governo federal que têm toda uma diferenciação, toda uma política diferenciada para tratar de uma forma estimuladora aqueles que desejam exportar. Então seriam exemplos de órgãos da categoria apoiadores. Na nossa tela aí você consegue ver, visualizar melhor qual é a relação que existe entre esses órgãos que a gente citou agora, né, para a gente conseguir entender melhor aí como é que eles se encaixam, né, o nível de interferência que existe entre eles e onde é que a sua empresa pode vir, né, visualizando melhor como se dá a formulação, né, a estrutura do comércio exterior brasileiro, a quem de repente sua empresa vai precisar recorrer. Seja para pedir ajuda, né, para um processo de defesa, ou seja para se inteirar melhor, estudar melhor, né, para se preparar melhor para exportar. O governo federal também tem esses mecanismos à disposição dos exportadores. Lembra que eu falei há pouco de um site que era bem interessante, bem bacana e bem rico? Está aí na tela da gente, né, o Brasil Global Net, que é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério das Relações Exteriores, e ele tem um volume valiosíssimo de estudos, de pesquisas de mercado, né? Uma coisa bem no passo a passo do como fazer o processo de internacionalização. Ele também disponibiliza agendas de eventos, né? Calendários de feiras e eventos nacionais e internacionais, enfim. Ele tem toda aí uma série, né, uma gama enorme de atributos que podem ser úteis para você, seja agora nesse momento de estudante, ou seja mais à frente, né, quando você estiver no mercado para fazer a diferença para a sua empresa. Vale a pena a gente visitar. Por exemplo, né, visualizem aí na nossa tela que há um caderno que eles produzem regularmente, eles fazem essas pesquisas e eles têm uma série de países que eles desenvolveram esse material, que é a chamada série Como Exportar. Então, como exportar para a Colômbia, para a Holanda, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão. Então, é uma leitura obrigatória para quem está dando os primeiros passos e não quer se arriscar muito sem ter um embasamento primeiro. Então, essa dica aí é valiosa, vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse material. Esse mesmo site também oferece para a gente estudos de mercado. Estudos de mercado são valiosíssimos e são caros de serem feitos. Então, para a gente que ainda está engateando nessa história, de repente não pode contratar um consultor ou não pode viajar até aquele país para entender melhor como é que ele funciona, dá uma olhadinha, né? Baixa esses materiais. A gente colocou aí um exemplo de como é que está estabelecido o setor calçadista na Itália. Então, imagina que você quer comprar, ou quer vender, perdão, né, calçados aqui produzidos em Pernambuco para uma empresa italiana. Antes de você chegar nessa empresa, você precisa conhecer o mercado italiano. Aí vale a pena a leitura para você entender do país, do setor e das diferenciações que tem em relação à sua empresa, né? A sua experiência aqui de produtor pernambucano brasileiro. Fica a dica. E aí, saindo um pouquinho das colocações a respeito dos mecanismos de apoio do governo federal, a gente também tem instituições aqui em Pernambuco que podem fazer essa ponte ou tentar facilitar a vida de quem quer fazer do comércio exterior uma realidade. Então, na nossa tela agora está disponível aí para vocês o Investe em Pernambuco, que é uma iniciativa, é um portal, ele foi recém-lançado, ele é de 2013, é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, junto com sua Agência de Desenvolvimento Econômico. Então, é uma gama valiosíssima, né? Um volume rico de informações que está disponibilizado na rede sobre o que é Pernambuco, quais são os setores mais atrativos de Pernambuco, né? As regiões de desenvolvimento que aqui existem, enfim. Esse site dá uma visão geral do nosso estado e pode ser interessante tanto para você, aqui dentro mesmo, para conhecer mais o seu estado, bem como para
no momento em que você está fazendo uma negociação internacional, recomendar que o seu futuro importador, né, o seu parceiro internacional, dê uma olhadinha no site para conhecer melhor sobre as estruturas que Pernambuco oferece para quem aqui quer fazer negócios. E além da DDPE e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do portal Investe em Pernambuco, a gente também pode destacar as atuações de órgãos como o SEBRAE, né, como o Banco do Nordeste, como a FIEP, que é a Federação das Indústrias de Pernambuco. Então são órgãos que também estão aí postos, colocando seus serviços e produtos à disposição das empresas, especialmente as empresas que ainda estão começando nesse jogo do comércio exterior, com a mais variada gama possível de serviços a oferecer. Alguns gratuitos, outros pagos, como, por exemplo, capacitação gerencial. Então, antes de exportar, eu preciso me preparar, preciso me melhorar enquanto empresa. Então, a FIEP, por exemplo, oferece cursos dessa natureza, assim como o SEBRAE. A emissão do certificado de origem dos produtos, que foi alvo da nossa aula passada, né, quando a gente falava dos blocos econômicos e dos acordos. A FIEP também pode conceder ao seu produto esse certificado, né, atestando que o seu produto está completamente dentro daqueles critérios do SGP, que foi tema da nossa aula passada, né, o Sistema Geral de Preferências. Promoções, rodadas de negócios. Então, a DDPE faz isso, a FIEP faz isso, o SEBRAE. Então, existe uma lista de entidades pernambucanas, sejam governamentais ou sejam instituições, né, que estão aí oferecendo o seu apoio para os empresários, e basta que seja feito o primeiro passo, né? Vocês precisam, se assim quiserem, procurar essas instituições, essas entidades, para começar a entender melhor ou ainda para aprimorar a forma como vocês estão negociando. Então, depois que a gente fez essa visão geral dos assuntos da nossa disciplina, né, dessa competência específica, eu deixo um grande abraço para vocês, eu vou me despedindo por aqui, né, convidando vocês para acompanhar o nosso próximo encontro, quando a gente fecha Fundamentos de Comércio Exterior com a nossa competência 5. Até breve.